Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que vocês estão aqui porque vocês, assim como eu, são apaixonados por fotografia. Hoje eu tenho certeza que vocês vão achar o papo uma delícia, porque eu vou conversar com esse rapaz maravilhoso chamado Paulo Igor. Tudo bom, Olá, Paulo? tudo amigo, como Obrigado estás? tô maravilhoso agora recebendo você aqui finalmente. É verdade. Foi uma luta pra te trazer aqui. Amigo, eu já tava namorando, me convidar pra vir pra cá, né? Mas eu tava com vergonha, mas aí tu convidou, foi ótimo. Inevitável você vir aqui. Aí eu já adianto pra você que quem namorava o seu trabalho era eu, assim, antes de você saber que eu existia. Uhum. Então, assim, eu conheço, Paulo, um pouco, assim, do teu trabalho. Conheço o seu trabalho com arquitetura, conheço o seu trabalho com fotografia de moda, conheço o seu trabalho agora, recentemente, com fotografia de família. Uhum. Mas eu conheço pouquíssimo sobre a sua história. Não tem nada sobre você nem no seu site. Uhum. Aí eu achei que você fazia assim o tipo misterioso. Só que aí, para fins de registro para a história, a gente tá aqui com esse podcast também no intuito de fazer com que os fotógrafos assim escrevam a própria história. Uhum. Aí, em função disso, a gente sempre pergunta como protocolo no iniciozinho do programa, do bate-papo da gente, sobre como é que você começou na fotografia. Aham. Como é que E- foi esse iniciozinho? Bom, primeiro de tudo, não é muito de propósito que não existe esse registro não, sabe? Na verdade, o início da fotografia na minha vida é doloroso. Hoje em dia não mais. Mas aí, enfim, eu comecei a fotografia, ela entrou na minha vida depois que meu pai morreu. Mas calma que não vai ficar pesado. Seguinte, o modo como eu lidei com esse momento da minha vida foi através da fotografia, né? Eu não tinha na época do falecimento dele, eu não tinha nenhum registro tipo da minha família inteira, por exemplo. E aí quase todo mundo já perdeu alguém da família, né? Acho que você também, todo mundo, em algum momento vai Sim, passar sim. por isso. E aí a maneira como eu fui lidar com aquilo foi olhando os álbuns de fotografia. Ah, que interessante. Que aí, assim, desde pequeno, na verdade, eu lembro de ter aqueles albinhos da Kodak, sabe? Que de férias de algum ano específico, ou de algum momento legal da família. Mas o que eu não me lembro e eu não achei foi uma foto do núcleo ali de onde eu nasci, né? De nós 5, literalmente. 5 era teu pai, tua mãe, teus irmãos. E meus irmãos. E eu, né? E aí, a maneira que eu consegui lidar com aquilo, cada um tem a sua, né? Foi fazendo esse trabalho de olhar para tudo aquilo, pensar, sabe o quanto a fotografia é importante, principalmente naquele momento que eu estava vivendo tão intensamente, sabe? E aí, a maneira que eu consegui passar por esse luto foi fotografando famílias. Inicialmente, alguns anos atrás, sabe? E aí, assim... Então, seu comecinho foi na fotografia de família. Exato. Ai, que Exatamente. curioso. E foi paralelo ao início dos estudos também, né? De fotografia. Que eu fiz o curso na ESO, na época. E aí foi... Na verdade, eu comecei a fazer jornalismo, mas já pensando, assim, na cadeira de foto, sabe? Eu acho que eu já queria, mesmo antes de tudo isso acontecer. E aí aconteceu da morte do meu pai, eu abandonei jornalismo e vi que estava muito no início o curso de fotografia na ESO. Eu acho que eu fui primeira turma, segunda, sei lá. Então, tu estudou também com a galera de peso lá, né? Que eu sei que os primeiros alunos da ESO tinham nomes lá muito interessantes. E os professores também, né? Sem os dúvida. professores, acho que já mudou a maioria. Mas, basicamente foi isso. E aí, depois da faculdade... E assim, durante a faculdade eu não só fotografei família, né? Eu fui vendo dia a dia todo o processo do laboratório, né? De criação de imagem, enfim, das matérias que a gente pagava na época e fui vendo. E aí diferente do que as pessoas
geralmente costuma, eu ia experimentando de tudo pra saber o que eu não queria fotografar. Eu ia assim, tem um enterro de um cachorro, quer fazer? Quero. Eu quero ver se vai ser bom, que eu quero ver se eu vou me identificar, eu quero ver se, sabe? Teve algum desses segmentos que tu experimentou assim, isso aqui de jeito nenhum, jamais? Rapaz, veja, existe o... Durante alguns anos eu fotografei bastante casamento, não pegando como, sabe, Fazendo tipo segundo fotógrafo. segundo, terceiro. E aí eu... Era mais pra fazer um freela, uma graninha assim rápida. Mas é uma responsa, assim. Não pela responsabilidade em si, mas, amigo, é muito cansativo. Então, eu não me identifiquei muito não, assim. Eu acho que a gente saiu da fotografia de evento pelo mesmo motivo. Eu achava pode ser. cansativo, eu achava que era um desgaste físico muito grande. Eu tinha assim na minha cabeça, eu digo, pô, não é pelo meu esforço físico que eu vou conseguir dar certo na fotografia, entendeu? Eu pensava assim, é muito mais pela minha cabeça, por conseguir pensar, conseguir fazer a coisa acontecer. Muito mais pelo intelecto, digamos assim, do que realmente o esforço físico. Naturalmente vai existir em qualquer área que você for, porém... cara, mas trabalhar dentro de um estúdio com ar-condicionado ligado, eu acho mais bem gostoso. legal. Né? Eu Total. também. Eu também. E aí, assim, aí foi seguindo, depois de um tempo da faculdade, eu fiz uma aplicação para uma vaga de fotógrafo de cruzeiro, de navio. Eu acho que a maioria das pessoas também não sabem disso. E foi muito, muito, muito massa. Eu digo que foi onde eu aprendi. Passasse quanto tempo nessa... Eu passei 6 meses inicialmente. Nesse trabalho de viajante? 6 meses, mas assim, vale por 1 ano, 2 no mínimo. Porque é muito intenso. É de domingo a domingo que a gente trabalha. Não tem, assim, descanso, né? Tipo, não tem um dia de folga. Tem algumas horas durante o dia, principalmente porque, assim, a gente fotografa os passageiros. Então, quando os passageiros não estão, a gente tem a possibilidade de descansar ou descer do navio, fazer alguma outra atividade que você queira. Mas... e aí foi essa sequência, assim, né? O meu início na fotografia foi basicamente esse. Que interessante, porque a tua história de início com fotografia, ela não é incomum. Você teve lá um contato muito intenso com a fotografia da família. Sentiu uma lacuna ali do próprio núcleo familiar, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum. Estou me identificando muito com, assim, com o teu começo. Principalmente nessa fala sobre sentir a lacuna na fotografia da família, porque isso era uma inquietação minha também, assim, eu reconheço em você esse sentimento, assim, que eu também senti, de olhar para a caixa de fotos da família e ver que tá faltando alguma coisa aqui, né? Ali. Exatamente. Então, assim, tu saiu dessa experiência com o cruzeiro... Eu fui pra... Eu vou lhe confessar uma coisa. Tá. Eu sou muito cético, assim, em acreditar que quem faz muita coisa faz tudo bem. Eu também. Eu acho que não faz. Mas eu acho que você é uma exceção. Não, amigo, eu não. Sim. Eu não faço tudo, não. Veja, eu só conhecia você pela fotografia de moda e pela fotografia de arquitetura, que eu já achava que eram 2 segmentos, assim, muito diferentes, mas que tinham uma coisa em comum, que era o critério da excelência. Uau. Exatamente. Aí eu digo, não... Paulo consegue passear por esses 2 universos porque Paulo é o cara da excelência. Aí eu, agora ouvindo um pouco da tua história, percebendo que tu passeou por muitas outras coisas para poder se transformar nisso que você é hoje. Né? Aí como é que foi essa transição? Eu não sei o que veio primeiro, se foi arquitetura, se foi moda, se foi família. Acho que foi família, mas profissionalmente, quando você sentiu que a fotografia já não ia, assim... ser outra coisa na sua vida, ia ser parte dela. Foi em que momento isso? Eu nunca tinha, assim, inicialmente eu não tinha pretensão de, tipo, fazer um business de foto de família. Porque, como surgiu de uma dor, né, digamos assim, eu queria mais que as pessoas não passassem por aquilo. Então, eu nunca olhei para esse lado da família e quis assim, poxa, eu vou cobrar e vou... Era o teu autoral? Era como se fosse o meu autoral, assim, sabe? Eu queria que as pessoas não precisassem passar por isso e como
doeu em mim, entendeu? Mas a moda, ela surgiu na minha vida porque no navio eu fotografava pessoas, né? E aí, eventualmente, eu fotografava pessoas que, tipo, eram muito bonitas e... Enfim, acho que era um indíciozinho ali de algo voltado pra moda, sabe? E assim, durante esse tempo no cruzeiro, eu trabalhava muito, muito. E assim, foi o primeiro contato profissional, como um fotógrafo profissional, em que, mais uma vez, eu não tinha como escolher o que eu ia fazer. E aí, assim, existia um cronograma, né? A gente, sei lá, todos os dias tinha que montar e desmontar uns 7 estúdios. E aí, às vezes, porque o navio é gigante, né? E aí, às vezes, vocês tinham navio, vocês tinham estúdios dentro do navio? Do navio, exato. Tinha um estúdio que era numa escada, outro que estúdio que era em frente a um restaurante e tal. E aí, assim, indo por esse lado, fotografar pessoas tem um pouco de diferença de fotografar moda, mas eu já tava gostando dessa movimentação de monta estúdio, desmonta estúdio, entender como é que essa luz funciona, como é que é a direção e tal. Então, o navio, pra mim, ele foi o ponto de partida, né? Quando tu foi pro navio, tu já tinha terminado a ESO. Sim. Só que aí eu ainda não tinha feito... Não tinha escolhido efetivamente uma coisa que, sabe? Tipo assim, eu vou seguir por aqui, vou querer fazer isso. E aí, porque eu ainda tava nessa busca do que não fazer, né? Acho que como eu fui derrubando tudo, aí foi sobrando pouca coisa. Mas assim, voltando, né? A moda, ela surgiu quando eu retorno do navio. E aí no navio, basicamente, eu fotografei pessoas durante 6 meses, né? Então, assim, tinha uma barreira com a língua, porque eu não dominava, eu não era fluente até no início, né? Eu não era fluente na língua, e a língua do navio é inglês. E aí começou esse trabalho ainda mais intenso, né? Porque imagina, você não fala a língua, você não tem experiência para fotografar pessoas, então você... Aquela coisa, ou vai ou racha, entendeu? Eu acho que no tipo de fotografia que a gente faz, quando a gente fotografa pessoas, a parte mais complexa tem muito mais a ver com o que você diz para o outro fazer na frente da câmera, que instruções você dá, do que necessariamente a questão técnica de ajuste. Total. Então eu imagino que essa escola do cruzeiro, para tu, no sentido de te ajudar a aprender a dirigir pessoas, eu acho que é um ponto alto. Não, importantíssimo. E assim, tu falando essa coisa técnica, e aí às vezes assim, eu até me sinto deslocado às vezes, sei lá, quando tô com outros fotógrafos, porque eu nunca consigo desenvolver um assunto que seja totalmente técnico sobre fotografia, porque eu acho que o técnico tem que ser o básico que você tem que saber. Tipo assim, se você perguntar, a lente tal, que sabe, faz isso, que faz isso, a câmera no X, Y, Z, eu não vou saber metade. Porque eu acho que o técnico, ele lhe ajuda, ele lhe conduz ao que você vai entregar, mas a sua cabeça, o que você pensa, o que você consegue transmitir com aquilo é muito mais importante do que você ter aquele conhecimento técnico apenas sobre câmera, sobre, sabe? E é bem interessante isso, porque... eu assino embaixo. Né? E reconheço firma, porque, cara, a gente vive Aí só abrindo um pequeno parênteses, a gente vive hoje um momento que é muito contraditório, porque ao passo que você tem ferramentas cada vez mais intuitivas, ferramentas cada vez mais exigentes do ponto de vista da criatividade, Sim. Você vê ainda uma geração de fotógrafos muito preocupado com milímetros e frações. Se o foco é automático, se o foco é manual. Muito mais interessados no processo do que no resultado. Eu consigo olhar para os dois caminhos. Entender que a técnica é importante para você materializar coisas com mais facilidade, mas sei que a técnica não deve ser protagonista do processo todo. Até porque, técnica por técnica, se você não tiver um objetivo, algo a dizer... Cara, e teu público não entende da técnica. Quem entende de técnica é fotógrafo, você fotografa para o público. E não Exato. E ainda mais os telefones com tecnologia cada vez mais avançadas, que fazem, às vezes, foto muito mais rápida, muito melhores, digamos assim,
sabe, do que uma câmera, né? E todo mundo se acha fotógrafo hoje em dia. E você vai competir como? Só pensando em técnica, entendeu? Como é que você vai explicar que a sua lente é melhor que a lente de um telefone ou que o seu tripé... Tu entende? Pra mim isso... Enfim. E aí... Você é um cara tecnicamente excelente que não é tecnicista. Pronto. Eu acho que faz todo sentido. Temos um ponto, tem uma correlação, mas é sobre edição de imagem. Não acho que eu vou perder horas e horas da minha vida. Não acho não, tenho certeza que eu não vou perder horas e horas da minha vida. Porém, sei que para que isso aconteça, existe a necessidade de você entender o mínimo da sua câmera, e realmente o mínimo, para você saber fazer o básico ali, entendeu? Para não precisar de tanta edição. Quem olhar para o teu trabalho vai perceber que existe ali uma harmonia plena entre os elementos, uma questão técnica muito bem resolvida. E tu agora me dizendo que sente que a técnica não é a coisa mais importante, eu acho que muita coisa faz sentido sobre como a gente vai produzir fotografias, né, nas próximas gerações, assim, tecnológicas, porque as ferramentas estão ficando cada vez mais intuitivas e a demanda por criatividade é muito maior do que uma demanda por um domínio técnico da coisa. Sim, total. Aquela coisa, veja, tempo é uma coisa super escassa, certo? A gente só ganha a porção exata de tempo, para todo mundo é igual. Então assim, por que é que na minha cabeça eu penso isso? Por que eu vou perder horas e horas da minha vida, do meu dia, editando algo que eu poderia ter feito na hora, por exemplo? Sabe? Então eu prefiro perder alguns segundos ou 1 minuto e ajeitar a cena da melhor maneira possível, já vendo aqui na câmera, já, né? E resolver a coisa, do que simplesmente deixar para o após. Porque tempo, além de ser escasso, é dinheiro. Então, assim, quanto mais rápido eu entrego o meu material, quanto mais rápido eu entrego o conteúdo para o meu cliente, mais rápido eu vou pro próximo. Eu posso ir pro próximo. Fazendo isso, eu tô fazendo do meu tempo render dinheiro, entendeu? Sim. Então, comercialmente é isso. O meu não perder tempo. Não é que eu não edito, eu edito. Existe um mínimo de edição. Mas eu não vejo sentido a pessoa perder horas e horas, fazer, sabe, megas edições ou megas produções no pós, se, sabe, primeiro que não tem demanda para absorver isso, ao meu ver, e segundo que, sabe, quanto mais, para mim, funciona dessa forma, quanto mais rápido eu entrego, mais rápido o cliente vai para frente, mais rápido eu consigo o próximo, e é isso. E mais rápido ele já vai para outro e me contrata novamente, e é isso. Eu acredito que essa tua edição mínima te dá um ganho de tempo. E, para além do ganho de tempo, eu acho que isso vai formando o que é a tua identidade. Porque dá para sentir que a sua fotografia ela é resolvida no clique. Ela não tem cargas de edição muito pesadas. Isso. Eu acho que essa característica de resolver na produção é uma característica muito do universo da fotografia de moda, porque normalmente os ensaios, assim, um set de um ensaio de moda, ele é cheio de profissionais que estão cada um ali cuidando do seu trabalho com muito sangue no olho. E eu acho que isso meio que vai te possibilitando ter essa fotografia resolvida no clique. Isso. Todo ensaio teu relacionado ao universo da moda, ele tem sempre uma equipe grande. Quem são os profissionais que trabalham contigo? É uma galera. Tem assim, geralmente uma produção de moda, tem eu fotografando, 1 ou 2 pessoas me ajudando em montagem de luz, em algum momento que eu precise. Às vezes eu coloco uma pessoa só no computador, porque como eu faço lookbook, é uma coisa mais técnica, não é tanto assim de criação de moda, de revista, por exemplo, é mais comercial. Eu deixo uma tela e é onde a gente já vai visualizando tudo.
E aí, às vezes, é importante ter alguém só para administrar isso. Aí, para quem está Dependendo do assistindo a tamanho. gente, Certo. entender o lookbook como uma fotografia mais comercial, é aquela de fundo branco infinito que vai para o catálogo. Nem sempre é fundo branco, mas geralmente é aquela que você vai mostrar a peça a mais certinha possível para... Sem muitas distrações. Isso, é mais direto. A foto comercial ela é uma foto mais direta para venda e assim, o intuito maior é a venda. Não é tanto mostrar, porque assim, tem a diferença da campanha e do lookbook, né? O lookbook é algo técnico, onde você vai mostrar a peça que o cliente quer vender. E a campanha é algo que você vai mostrar como se fosse a peça dentro de um contexto, sendo usada por alguém. A ideia da coleção, assim, é algo mais abstrato que você faz. É quando você tenta imprimir o conceito da história, isso, né? Exato. E aí tem, geralmente, um ou dois comigo. A gente tem a produtora, né, de moda, que é quem vai atrás, sei lá, de cenário, que é quem vai atrás de algum elemento específico, que faz toda a organização do dia, né? Digamos assim, porque a gente começa com... Tem início, meio e fim, né? Tem pausas. Fico imaginando que a produtora de moda deve ser, assim, uma loucura. A vida dela. Ela, com certeza. É ela que vai atrás de camareira, que vai passar a roupa e uma pessoa disponível para isso estar no dia também. E aí fora, cabeleireiro, maquiador, modelos, né? Que geralmente são mais de 2 ou 3 às vezes. O cliente também, que às vezes vem com umas 3 pessoas, então acho que umas 15 pessoas no mínimo, no dia de uma sessão comercial, assim, de foto, sabe, de moda. E eu imagino que você seja o capitão do navio, porque quem direciona o evento todo é o fotógrafo. Então eu imagino que você aí naturalmente vai desenvolvendo um senso de liderança bastante afiado, né? E assim, não é fácil, porque pelo menos assim, aqui no Brasil, a gente não é muito ensinado a liderar. A gente não é ensinado a ter uma posição de liderança, né? A gente não tem isso na nossa infância, na nossa formação, né? A gente não aprende a administrar as coisas, né? Então, assim, pelo menos na minha infância foi assim. Então, com o tempo é que você vai entendendo como as coisas vão se passando e tendo confiança também para que você se sinta, né, seguro do que está fazendo e de que as pessoas também confiam em você para executar aquilo. Então isso é muito massa, assim. E aí, assim, de forma prática tá rolando ali o ensaio, então eu digo, isso aqui a gente pode melhorar. Também é o tempo, né? Quanto mais você faz uma coisa, mais você vai ficando bom, mais você vai sabendo o que funciona. E também é muito importante você ouvir o que o cliente quer, né? Porque você está trabalhando para ele, né? Não adianta você ter lido 1000 livros e feito 1000 cursos se o cliente ele não consegue entender o que você está dizendo e você não consegue entender o que ele está dizendo, não vai para frente, amigo. Simples assim. E aí, assim, você saber ouvir é muito importante, né? Então, quando você tá nesse processo, eu sempre tento sugerir coisas, sabe? Assim, eu acho que isso aqui a gente pode melhorar essa maquiagem. Acho que pode tirar um pouquinho mais do brilho, ou esse sapato acho que não tá chamando mais atenção do que isso. E aí, nesse passo a passo, você vai levando, sabe? A fotografia de moda, ela é uma construção coletiva. Pelo total. que eu estou sentindo na tua descrição de como é um set, eu imagino que o fotógrafo sozinho não ia conseguir de jeito nenhum fazer. De jeito nenhum. E assim, veja, voltando para essa coisa do técnico, né? Da técnica. Você sabe ali o mínimo, você sabe usar a seu favor a coisa técnica, mas imagina, você fotografar 500 looks num dia. É puxado, não né? tem como você editar 3 fotos de cada sem demorar um mês. É difícil. Com um nível de edição alto, como as pessoas fazem, entendeu? Não dá. Não dá, é impossível. Comercialmente falando. Não dá. Por isso que você tem na cabeça de que foto você consegue ajeitar na hora, você faça, porque com certeza vai ser melhor, entendeu? Comercialmente falando, você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Pelo menos assim, acontece comigo, sabe? Sabe o que é que eu pontuaria? O seguinte, que eu acho que você não tem que saber o mínimo. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, só que
ao invés de saber o mínimo, eu acho que você sabe o suficiente para fazer o seu trabalho. Isso. E quando você sabe o suficiente, você sabe tudo. Exato, exatamente. Não quer dizer que você não possa ir além, sabe? Mas não pode tornar, ao meu ver, não pode ser o centro da coisa ali, entendeu? Eu acho que é natural quando o fotógrafo faz um trabalho querer que saia o melhor possível, né? A gente fica lá. Eu tive essa fase. Eu tive essa fase de lamber o trabalho, passar um dia inteiro lambendo uma imagem. Mas quando você vai pra vida real, quando você tem conta pra pagar, você sabe, eu pelo menos, minha cabeça deu um giro assim e falou, eu não posso perder esse tempo. Eu imagino que o cara que passa um dia inteiro mexendo em uma foto, ele só tem aquilo pra fazer. Você quer uma foto muito bem editada ou muito, sabe, em um determinado padrão, contrata alguém. Terceiriza. Pronto, vai resolver sua vida. Acabou-se. Boa. Aí, Paulo, eu tenho uma inquietação também com fotografia de moda que eu acho que tu vai conseguir, eu não sei, ou me corrigir se eu estiver errado, aí tudo bem, ou tu vai confirmar isso, porque eu vejo muitos fotógrafos de moda, mas eu vejo poucos fotógrafos fazendo moda. E eu sinto que tem uma coisa de linguagem na fotografia de moda que é mais vanguardista. Eu não sei se é um equívoco meu, mas tem um tipo de fotografia de moda que está mais conectado com o universo fashion, que é diferente de uma moda mais comercial, menos conceitual. Os dois são fotógrafos de moda, quem faz um e quem faz outro. Certo. Mas a necessidade de ter uma linguagem com muita personalidade não está mais nesse universo fashion do que no comercial, ou eu estou enganado? Existe uma diferença, de fato. Mas o que é que eu penso? Eu penso que o fotógrafo fashion e o fotógrafo comercial são diferentes no sentido de... O comercial, ele pensa muito mais no cliente conseguir vender a peça em si, é a coisa muito mais comercial. E o fashion, eu acho que ele vai muito mais na linha do... eu vou dar o meu máximo para entregar o conceito do que o cliente pensou. Sabe? É algo mais ou menos assim nesse sentido. Esse fotógrafo fashionista, ele é mais conectado com as artes do que o comercial? Não, de forma alguma. Eu acho que os dois. Têm sua linguagem, só que aí eu acho que para um, que é o lado fashion, ele tem uma criatividade mais liberada. E para o comercial, eu acho que existe mais uma limitação, sabe? Por quê? E tudo assim, passa pela questão de quem vai consumir o quê. Um fotógrafo comercial que faz lookbook, que é o que eu faço, né? O meu cliente, ele tá vendendo para outras lojas, tá vendendo para atacado, né? Então, para atacado e varejo. Então, esse cliente, essa pessoa que vai consumir o meu conteúdo comercial, ele tá pouco se lixando se o conceito foi esse, ou às vezes ele nem entende o conceito da marca, ele quer só ver a peça, ver se o público dele vai comprar aquilo e adquirir a peça, tantas unidades. Já o fotógrafo fashion, eu entendo que é mais voltado para o público final mesmo, a pessoa que passa no shopping, que vê uma imagem numa vitrine, aquilo para mim acho que é mais fashion, entendeu? É você querer trazer, é você tentar trazer aquela coisa mais lúdica da marca para trazer mais o conceito mesmo da coleção determinada, né? Eu podia estar fazendo uma leitura equivocada, mas eu sempre achei que o teu trabalho ele era mais para o fashion do que para o comercial. Mas aí, exato, porque eu sou assim. Eu posso estar equivocado com a minha percepção, mas mas é um pouco, mas é porque eu nunca me limitei a... Eu sou comercial, mas eu sendo comercial porque eu não posso ser fashion, entendeu? Eu sempre sou meio assim, eu não sou de gêmeos não, tá? Eu acho que você é ousado, pode audacioso. Ser. Pode ser, mas assim, eu fico pensando assim, eu sempre tento trazer alguma coisinha a mais, sabe? Não apenas o dinheiro pelo dinheiro, mas assim, vamos tentar
colocar um salzinho de nada aqui para dar um... Eu vejo um que up. essa fotografia comercial, ela se debruça sobre muitas receitas. Você vai reproduzir a coisa do lookbook, do catálogo. Eu acho que naturalmente você repete receitas. Aham. Mas o que eu percebo que tu faz, que eu acho que é o que tá te conectando e te puxando pro fashion, é essa tua intenção sempre de fazer alguma coisa ali que estique um pouquinho a corda. Assim. Isso, porque assim, veja, se você, como profissional, não buscar entender o porquê das coisas, eu acho que acaba te limitando, te colocando numa posição de que se você só vai obedecer ordem, na minha cabeça, sabe? E na minha inquietude, enquanto eu pergunto e tento entender o que é que está acontecendo, o que é que fez aquilo acontecer, me traz ideias, entendeu? Saber o porquê das coisas no momento de fotografar, sabe? Não apenas colocou a roupa, fez o clique, fundo branco chapado, sabe? Então assim, às vezes é tipo, vamos colocar o cabelo dessa maneira, porque quando o material fashion, que às vezes nem sou eu que faço, quando o material fashion for pro ar, vai se conectar, sabe? E tu entende? Um detalhezinho ou outro assim, que você vai fazendo essa construção, sabe? Então assim, é muito de questionar, né? E comercialmente falando, isso também é muito importante, né? Você entender o que é que o seu cliente pensou, o que é que o seu cliente idealizou daquilo, do material que ele tem em mãos, entendeu? Porque isso ajuda você a criar também, a vender. Você vai atender o briefing, acho que com muito mais fidelidade ao resultado. E o cliente, ele se sente prestigiado, o cliente se sente... ele olha pra você, basicamente fala, pô, esse cara tá interessado. E ainda digo mais, acho que ele deve pensar assim, esse cara quer me ajudar mesmo a ganhar dinheiro, vou contratar, entendeu? Porque é isso, no final de tudo, as pessoas querem ganhar dinheiro, né? Quem faz um lookbook comercial, é isso. Então, quando você... Quer vender, né? Quer vender, tem que ter dinheiro. Então, quanto mais você interagir, quanto mais você estiver envolvido no universo da pessoa, mais fácil ela lhe recontratar depois, entendeu? Você não precisa ser o fotógrafo mais técnico, você não precisa ser o melhor, você não precisa ter o melhor equipamento do universo para ganhar dinheiro. Você precisa estar interessado no que o cliente quer, sabe? Boa, maravilha. Eu vejo que essa fotografia mais fashion e a tua comercial com a tendência para o fashion, ela passeia por muitas linguagens diferentes. E eu vejo também que tem fotógrafos que escolhem uma linguagem e apontam para ela e repetem aquilo muitas vezes. Aí, como eu vejo que o teu trabalho comercial, fashion, teu trabalho com moda, ele é esse trabalho que passeia por muitas linguagens diferentes, eu fico muito curioso por saber, assim, quem é que te influencia? Ou quem são os fotógrafos que inspiram você a fotografar do jeito que você está fotografando? Em moda. Rapaz, ou isso depende de cada trabalho? Depende. Assim? Depende. Eu não sou uma pessoa que, como você disse, eu não tenho uma linha específica e vou seguindo eternamente aquilo. Eu gosto sempre de me adaptar. Se chegou um cliente que é totalmente fora da zona de conforto que eu já trabalho, não quer dizer que inicialmente eu vá recusar, mas me dá aquela instigazinha de tipo, eu posso tentar fazer isso, não sei se eu vou conseguir. E eu faço pra pessoa, meu trabalho é esse, né? Meu repertório é esse aqui que eu venho fazendo. Você tá querendo uma coisa bem, sei lá, diferente. Então, a gente pode tentar, pode sentar, pode ver, né, de forma técnica. Se eu não souber, não faço questão nenhuma. Vai ser uma experiência pra mim. Não também, tem né? problema nenhum em chamar quem sabe e estar junto ali. Porque, veja, aí entra muito naquela coisa, né? Tipo, a foto é de quem? De quem clica o botão ou de quem pensa, né? De quem fez a concepção da obra, né? Então... cara, eu penso muito sobre isso. Penso muito sobre isso. Tem um... Não sei se tu lembra, mas tem um artista... que ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Esqueci o nome dele agora, ó. Tava muito na minha cabeça. Tem vários, hein? Romero Brito? Não. Enzo Romero Brito? Não. E que aí, assim, teve uma capa de revista, uma publicação muito famosa e muito contundente, assim, que é ele está tipo assim, a foto é um retrato
de um vidro no elevador, um espelho no elevador, e tem duas pessoas. Tem um fotógrafo e tem esse artista que na verdade, ele se apropria bastante da fotografia para retratar o trabalho dele. Vicky Muniz. Vicky Muniz. Tu é F. Aí teve uma polêmica com o Vicky, porque ele está segurando a câmera e ele que fez o clique. Mas, na verdade, o fotógrafo que pensou na ideia da foto. Então tipo, começou esse debate, assim, sabe? Essa de discussão quem é é a muito foto? boa, cara, muito boa. Né? De quem é a foto? De quem clicou, de quem pensou. E aí... Eu acho que a discussão é muito melhor do que o lugar onde ela vai chegar. Porque eu imagino, por exemplo, que você vai na rua. Aí você tem lá um grafite. Recife tem muito grafite. E os alunos dos cursos de fotografia passeiam pela cidade e fotografam muito esses grafites. E eu sempre costumo levantar essa questão. Assim, você fotografou a arte que está lá no muro, está na rua. Você pode fazer uso comercial dessa foto que você produziu, sendo o produto da foto a obra de outro artista? Não. Aí isso é uma questão que eu não sei responder, mas é uma questão que eu sempre levanto. Juridicamente, acho que não, viu? Até porque tem um artista em São Paulo que saiu fotografando Deus e o Mundo. Inclusive uma marca muito grande, eu acho que não me lembro o nome dele, não sei se é Cobra. Não sei se é Cobra. Cobra fez o painel do Luiz Gonzaga aqui na prefeitura do Recife, né? E aí o que rolou? Teve um comercial de de um banco que tinha uma imagem de São Paulo que tinha a arte do rapaz. Do Cobra. Pois ele foi lá, processou e ganhou. Porque é uma obra intelectual, né? Propriedade intelectual dele. Não pediram autorização para aparecer, apesar de estar exposta, mas você precisa dessa autorização realmente. E a gente, como fotógrafo, precisa autorizar também. Precisa pedir autorização, né? Se tiver terceiros, obra de terceiros. Mas, realmente, sempre fica aquela coisa, né? E a gente faz tudo com a imagem, né? Faz quadro, vende, distribui santinho, faz tudo, né? E eu acho que esse conhecimento do departamento jurídico, ele é um conhecimento que a gente precisa correr atrás mesmo para não se enrolar. Não se importa com isso, não pede. Eu também tive termo de cessão de imagem, não pede. Não faz. São pouquíssimos que fazem. Né? Não faz nem contrato às vezes, né? Fotógrafo às vezes não faz nem contrato para as coisas. E aí, voltando para as referências, não existe assim. As mais clássicas são o que eu estudei na faculdade, mas assim, tudo me inspira. Tudo assim, é influência. Tudo é influência. Uma música é influência quando me toca de algum jeito. O que é que você mais escuta? Queremos saber. Eu sou bem eclético. Eu tenho escutado muito um cara chamado Scar. Não conheço. É de quê? Ele eu não sei nem dizer. Ele é de onde? Veja, eu acho que é de Amsterdã. É assim, é um cara fora Deve ser loucão, né? É massa, é muito massa. Tem Scar, e aí ao mesmo tempo tem umas bandas mais comerciaisinhas, tipo The Bird The Bee. Tu conhece The Bird The Bee? Depois eu tenho que fazer uma lista. Vou te passar, tem muita coisa massa. E é assim, então, e tudo inspira, né? E as fotografias dos clipes são essas coisas assim, absurdas, lindas. Tu presta muita atenção no cinema das coisas, Super, cara. na faculdade... Eu costumo chamar de cinema das coisas. Cinema das coisas. Na faculdade a gente tinha eu nem me lembro mais o nome da matéria, mas a gente assistia as coisas sem ouvir. Pra poder a gente focar somente na fotografia. Isso é um exercício massa, que às vezes a gente passa e nem... Pois eu costumo dizer pra galera que vem estudar na EPF também, que fotografia é uma das poucas atividades que você consegue se desenvolver, consegue aprender coisas indo ver filme no cinema. Qualquer filme. Total. Isso influencia depois, né? Quando você vai fotografar, você, de alguma forma, aquilo fica na sua cabeça e você reproduz até, né? Talvez. Às vezes sem nem perceber que está reproduzindo, isso, né? Não é? Às vezes não é intencional, às vezes é. A tendência é que tudo que a gente bota pra dentro saia, né? Exatamente. De alguma forma. Quando o baldinho enche, ele esborra. Respira, né? Exato. Inspirou aquilo, alguma hora vai sair. Exato. Eu acho que é muito peculiar esse seu passeio, já disse, pela fotografia de moda e arquitetura, mas eu vejo que, naturalmente, como eles têm a excelência como critério, eu fico ainda assim curioso para saber como é que foi que tu caiu na fotografia de arquitetura, que eu acho que não caiu, eu acho que foi um caminho aí que você
Foi construindo. Mas como é que chega lá, cara? Como é que você se torna fotógrafo de arquitetura? Veja, eu tive um relacionamento que me impulsionou, né? A isso. E assim, veja, você ser um fotógrafo de moda no Nordeste, que não é um mercado tão aquecido, né? Quanto em São Paulo, no sul, no Sudeste e tal. Você precisa se virar fazendo outras coisas. Porque não é todos os meses que existe um puta job que você vai fazer uma grana legal, entendeu? Então, meio que eu ia dando um jeito, ia fazendo uma coisa, ia fazendo outra, ia fotografando uma família aqui, uma família ali, ia fazendo uma graninha, né? Até chegar aquele período de troca de coleção, essas coisas. E aí eu tive um relacionamento que ele diagramava a revista de uma revista de arquitetura. E aí e assim, veja, eu nunca havia desassociado, só que ao mesmo tempo não havia associado de que a fotografia de moda tem muito de arquitetura. Se você está numa locação, você está mostrando a arquitetura do lugar. Você dialoga com ela, Você dialoga com aquilo. Só que aí me abriu uma outra oportunidade que é fazer mostrar o ambiente trazendo uma linguagem de moda. E aí foi isso que eu disse, poxa, acho que existe uma oportunidade aqui de tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? E aí foi isso que eu inicialmente tentei fazer, né? E aí, assim, era aquela lacuna que eu precisava preencher, assim, sabe? Tipo, enquanto não tem moda, tô fazendo arquitetura. E aí iniciei esse processo. Vai fazer quase 10 anos já. Que tu tá fazendo arquitetura. Que eu faço só arquitetura. Que eu faço arquitetura. Principalmente arquitetura. E aí deu um plot twist, né? Porque a moda acabou ficando mais em segundo plano, realmente pontual durante o ano. E a arquitetura é o que preenche a minha agenda de segunda a sexta. Que sensacional. Então, e aí assim, eu sempre... Aí, na imagem de arquitetura, sempre existiu a figura humana. Mas aí era de outra maneira, era como se fosse um vulto, assim. Não sei se tu já viu. Já vi que você faz muito eu isso. Faço você borra também o personagem lá. Isso, mas aí agora, o que é que eu tenho feito? Agora não, de um tempo pra cá que eu tenho feito. Eu tenho tentado trazer como protagonista os arquitetos que fizeram o projeto dentro do espaço que eles criaram, entendeu? Eu acho sensacional. Aí eu vi recentemente no teu portfólio, fui lá no teu site, e as fotografias dos arquitetos, cara, elas são assim, belíssimas, tal qual as fotografias dos ambientes. Aí tu me dizendo isso agora, acende a centelha da memória de que eu tava olhando as fotos assim, achando um negócio... Porra... Que lindo, cara. Eu já fotografei pra revista também, em Casacô, e as minhas fotografias... Não, que nada. Deixa de passar modéstia. Eu podia ter feito isso, cara. E aí, deu esse estalo, assim, sabe? Eu digo, poxa, velho, eu posso unir essa bagagem que eu já tenho de direção. Porque a primeira coisa que eles perguntam é, bota a mão aonde? Faço o quê? Eu olho pra onde, eu faço o quê? Bem normal. Tudo muito bem resolvido já com direção de pessoas. Sentido, né, e ainda cara? mais, lembra que eu, no navio eu tinha que fazer a pessoa ficar bem sem nem falar a língua. Então você imagina, eles riam bastante. Acho que riam tirando onda, né? Que eu não conseguia me comunicar. Tinha que fazer muita pose. Eu fazia, e eu fico ridículo, né? Fazendo essas coisas. Eles se divertem horrores. Mas no final das contas funciona. Mas aí eu tentei unir, né? Essa coisa deu esse estalo, né? De, pô, tô na fotografia, já faço moda, mas na verdade a arquitetura já faz parte desse mundo, né? Então, tentei fazer essa aderência, né? De linguagens aí. Eu vejo outra coisa em comum entre as duas fotografias, que acho que ambas querem vender alguma coisa. Sempre. Essa fotografia de arquitetura e essa fotografia de moda, que tem ali o propósito de vender, ela é uma fotografia de publicidade. Não tanto. Não necessariamente? Não necessariamente, porque o que é que eu penso, né, sobre isso? Eu acho que a arquitetura é como se fosse um fashion, para mim.
A arquitetura, eu tenho a possibilidade de vender muito mais a ideia do que o arquiteto teve para aquele ambiente. Eu tenho como vender o mood, aquela sensação gostosa, sabe? Eu tento fazer, na arquitetura... Não é o produto. Não é o produto em si, é a sensação. Eu tento trazer uma sensação na foto, sabe? Eu quero que a pessoa que olhe, ela se sinta no lugar. Paulinho, nesse momento, quem estiver em casa assistindo o Fotoprosando vai ver essas fotos. Então Certo. a gente vai colocar na edição aqui as fotografias de arquitetura, de moda, enquanto a gente conversa, para ir ilustrando melhor para o público o que, é que a gente está falando. Massa. Isso é massa, isso é foda, porque eu tento de alguma maneira, né? Nem sempre dá, fato. Mas assim, é uma luz que entra, sabe? É uma cena que você... Cena que eu falo é de iluminação mesmo. Quando você tem um ambiente que é projetado por um arquiteto, sei lá, você não é tipo feito a casa normais, como a gente, como a luz é como pensada, a minha, né? isso. Você acende um interruptor, acende tudo de uma vez, sabe? Não, você tem cenas, você tem um abajur que acende sozinho, você tem uma luz, sabe, diferente em algum cantinho. Então você consegue trabalhar essas sensações, sabe? E aí é isso, a arquitetura pra mim é como se fosse um fashion, que eu consigo trazer mais você pensa mais sobre o que a foto vai dizer, né? Isso, exato. E aí, assim, é muito mais tranquilo, né? Porque não tem aquela correria de set, de tempo, contando o tempo de modelo, etc. Tem também tempo, né? Óbvio que a gente não vai trabalhar eternamente sem ganhar, né? Mas, sabe aquele momento que você consegue... Não vou posicionar melhor essa cadeira porque, sabe? Vai vender melhor a cadeira se tiver nesse ângulo, ou vai vender melhor esse sofá se tiver encostado mais pra cá, etc. Tudo ali é montado. Mas tentando dar a sensação de que não foi. Entendeu? Que aquilo ali é assim. Mas não é. Eu ouvi dizer também, não sei se procede. Aí você vai também me corrigir se eu estiver errado. Vou falar pertinho do microfone aqui. Porque isso pode ser um segredo industrial. Eu ouvi dizer que na fotografia de arquitetura é onde estão os maiores orçamentos. É verdade, Paulo? É verdade. Saiu aí? Saiu. É verdade, amigo. É verdade. É verdade. Aí eu queria agora, sabendo que realmente aquilo que eu tinha ouvido é verdade, eu quero que tu ajude o camarada que está aqui assistindo a gente. Ele entender o que é que ele precisa fazer, ou o que é que ele precisa ter, ou enfim, para chegar ao universo da fotografia de arquitetura. Certo. Esse universo, ele é restrito a quem tem um network, assim, conectado com os arquitetos. Tem alguma forma de você entrar por outra via? Ou inevitavelmente você precisa ser puxado para dentro? Como é que funciona isso? Veja, são várias ramificações que existem, né? Vamos lá, ensina essa galera a ganhar dinheiro, Paulo. Vai. Primeiro de tudo, gente, vocês precisam ter uma lente, né? No mínimo uma 16-35, uma 28-105, eu já vai falando de lente, mas não sei todas não. Você precisa das lentes com os ângulos assim, mais abertos possível. Os mais abertos possíveis, certo? Se possível, sua câmera que não seja crop, né? Que seja full frame. Abre mais. Que seja full frame, né? O sensor maior. Se você tiver crop, dá para fazer ainda. Não lhe exclui por causa disso. Dificulta um pouco, porque às vezes tem ambiente que é muito apertado. Você tendo uma full frame vai lhe ajudar, certo? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. E assim, uma lente, eu digo que a lente, você investir na lente é muito melhor que investir no corpo. Fato. Boa. Certo? Tiver uma grana, invista numa lente melhor do que o corpo. Pode ser uma TechPix, se tiver um adaptador. Tô brincando. Tô brincando. Mas assim, tecnicamente acho que seria isso, né? Ter no mínimo tripé não precisa não ser o mais... Às vezes mas precisa ter. Precisa ter, mas não necessariamente você vai usar em todo ensaio. Eu não uso tripé às vezes em alguns ensaios. Quando a luz está muito boa e é um lugar muito iluminado, às vezes eu nem uso. É tranquilo. E aí tem lugares também que é super escuro, aí eu preciso, né? Porque a velocidade é mais baixa. Uma longa, né? Um tripé, um corpo, uma lente boa, melhor que o corpo. Bem, tecnicamente acho que é isso, né? No mínimo uns 3 cartões de memória, pelo amor de Deus. E um computador razoavelmente bom para poder fazer o processo girar, né? Porque é tempo, lembra que é tempo, gente. Se você não... resolver logo, né? Se você não tiver uma máquina, pelo menos que processe a parada rápida,
você levar muito tempo para processar aquilo, você já tá Eu sei atrás. que você usa um instrumento que é um pouco diferente dos outros. Porque eu tenho uma recordação de tu ter vindo aqui há uns anos atrás comprar uma máquina que eu acho que estava ali na loja, que era uma câmera com muitos megapixels. E eu Tu posso lembra? ser sincero, Nunca- é uma SR, né? O 5D SR, que é 50 megapixels. Ela Isso é muito... fez diferença na tua carreira? Não, fez não. Honestamente, fez muito mais diferença as lentes que eu comprei. As lentes. As lentes. E assim, porque, veja, o material que os arquitetos usam é basicamente site e Instagram, para que você vai dar uma 50 megapixels. Então, assim, tirando hoje Você em não dia... vai fazer grandes ampliações da foto, né? E ainda eu ainda faço muita revista, viu? E ainda assim, não teria necessidade de ter essas 50 megapixels. Ela é uma câmera de sensor full frame, Full frame. Mas que aí aglutina ali 50 50 megapixels. Dessa imagem gigante, né? são enormes. São, assim, você dá zoom eterno e o negócio Continua bacana. muito bom. O ISO dela é 50, você tem o mínimo. É assim, o mínimo no mínimo do ruído. Aí, como eu sou meio paranoico com essas coisas de ruído, foi bom pra mim ali, funcionou. Mas assim, não é, sabe? E assim, existem... Tu ainda usa ela hoje? Ainda uso. E olha, ela é só boa pra arquitetura mesmo, viu? Porque... E pra estúdio também funciona bem. Pra moda, pra moda funciona melhor, ela. E aí, assim, voltando pra questão da arquitetura, pra um fotógrafo iniciante, obviamente você precisa, né, ter uma rede de conexões ali, no mínimo. Mas, assim, existe a outra forma de entrar, que seria você, tipo, pedindo uma chance, pedindo uma oportunidade a quem tá dentro. Como é que faz portfólio de fotografia de arquitetura? Veja, Dá uma dica. Eu quero fazer um portfólio a partir de agora. Não tenho nada. Por onde é que eu posso começar? veja, Fotografar minha casa? eu acho que eu começaria fotografando na casa de alguém que eu acho bonito. Eu começaria assim, se eu não tivesse tido esse outro início, sabe? Teria começado dessa forma. Fotografando alguma casa. Todo mundo conhece alguma casa que é bonita. Pode não ser nos padrões de arquitetura, mas, tipo, entende? Além de você estudar arquitetura, né? De você, né, gente? Vamos ver YouTube, vamos comprar livro, vamos olhar revista Ver de as arquitetura. publicações, né? Exatamente, ver como que eles fazem. Porque isso também, você se alimentando disso, você vai ter um senso, né, uma noção do que está sendo feito Vai para ter os você, parâmetros, né? isso, ter parâmetro de olhar sua foto e olhar outra e dizer, é nesse caminho, entende? Então, assim, além de você ter uma rede de conexão, se for possível, ótimo, excelente, né? Porque a melhor forma de você ser bem sucedido é tendo bons amigos, isso é fato, né? Mas assim, e aí fica meu apelo aos fotógrafos que já estão há mais tempo no mercado, de dar chance às pessoas também. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu não tive nenhum fotógrafo que me desse o apoio. Agarrar, né? E eu pedi, viu? Eu pedi, e aos fotógrafos de moda da época que bombavam aqui, não vou citar nomes. Não vamos citar Depois eu te nomes. mostro aqui. Mas nenhum. E aí, assim, quando a gente se une, a coisa Quem fica... era fotógrafo de moda 10 anos atrás aqui? Deixa quieto. E assim, entende? Então, assim, além dessa maneira, né, de você ter os contatos, eu acho que você ajudando, sabe, um fotógrafo que está iniciando, não vai estragar seu trabalho, a pessoa não vai roubar seu job. Não, fotógrafos, por favor, se ajudem. Vamos nos ajudar. Mas é verdade, porque, assim, é duro, sabe, quando você está iniciando. Tu acha que é medo mesmo, assim, do seu assistente virar o seu concorrente? Tem de tudo. De entregar os segredos? Tem de tudo. Eu acho que ainda assim, se você abrir tudo para uma pessoa, ainda assim, não acho que ela consegue roubar o seu cliente. Se você tiver um relacionamento com ele, com o cliente, no caso. Sabe? Porque já... Agora, se você não consegue se relacionar com o cliente, aí você, meu amigo, vai ser perder. Qualquer pessoa pode substituir seu lugar ali, entendeu? E ainda digo mais, existem arquitetos que me contratam
no mês seguinte contrata outro fotógrafo, no mês seguinte volta, no mês seguinte vai para outro, e é isso. Sabe, às vezes eu não tô com agenda, ele vai deixar de fotografar, alguns deixam e espera a minha data, mas outros estão com pressa e chama outra, e é isso, o mercado é isso, entende? Também não tem, a gente não pode achar que a gente é dono do cliente e tem que ser exclusivo nosso. Entendeu? Não é um casamento, não é não é uma relação afetiva, não né? é sociedade. É uma relação comercial, né? Não é sociedade, né? Ele está livre para ir e vir. E quanto mais você ouvir, quanto mais você for prestativo para ele, quanto mais você ajudar ele a ganhar dinheiro, e ele perceber isso, claro, tiver essa percepção, mais ele vai lhe recontratar. Isso é fato. Eu experimento isso todos os dias, entende? São ótimas dicas para quem está começando, quem quer fazer arquitetura. Então eu imagino que o público para onde a gente deve apontar é o público que necessita desse serviço, são os arquitetos. Os escritórios de arquitetura. Eu só queria esclarecer uma coisa. Designers. Também. Mas é porque existe uma diferença, né? De interiores e arquitetura. Quando a gente se refere a foto de arquitetura, é de construção mesmo. Tipo, é prédio, é casa. Isso é foto de arquitetura. Foto de interiores é o que... É outro departamento. É o que eu faço também. Mas quando a gente está interno, é que chama foto de interiores, de arquitetura. Entendeu? É um segmento dentro da fotografia de arquitetura. Isso. Porque quando se refere a foto de arquitetura pura. É tipo construção, é um prédio, é um shopping. Isso é foto de arquitetura. Quando você está dentro, tá no interior de uma arquitetura, é foto de interiores de arquitetura. Entendeu? Então você vai, sei lá, você tem a casa de alguém que vai fotografar. Se é o externo, é foto de arquitetura. Se é interno, é interiores de arquitetura, entendeu? Tem Bacana. É bom saber. Aí, Paulo, eu acho que essa conversa da gente está sendo muito didática. Eu estou me colocando no lugar de quem está ouvindo, eu estou achando que a conversa é muito esclarecedora. Assim. Que bom. Quem tem curiosidade sobre esse tipo de fotografia que você faz, eu acho que vai ter uma luz assim super importante. Aí, eu vou ainda permanecer na fotografia de arquitetura, porque como eu sei, e estou confirmando que você é um cara que é muito criterioso com as questões estéticas, de harmonia, etc., para além das questões técnicas, eu queria que você me dissesse o que é que faz uma fotografia de arquitetura ser boa e o que é que faz uma fotografia de arquitetura não ser boa. O que é que você procura e o que é que você evita quando você vai fazer uma fotografia de um ambiente desse ou de uma construção? Essa pergunta é bem complexa, na verdade. Não é tão simples de responder, certo? Porque eu quero começar a analisar. Se, por exemplo, eu tenho um cliente, um arquiteto, que ele tem lá o senso de estética dele, mas se, por exemplo, ele não tem tempo ou ele não tem paciência para construir uma imagem, porque foto de arquitetura e de interiores é isso, é construção. Se ele não tem esse tempo, se ele não liga para isso, vai ser difícil de você ter esse resultado, entende? De ter uma imagem limpa, clean, que é considerada como algo boa, entende? Então, assim, é meio difícil de responder, mas a partir do momento que você começa a se posicionar de uma maneira a pensar a imagem antes de fazer, não só chegar e apontou e clicou, porque é aquilo, o que você está expondo é o que você vai estar atraindo. Sim. Se eu começo a expor imagens de qualquer jeito, que eu, não tive um mínimo ali de cuidado, eu vou atrair isso é fato. Eu vou atrair gente que não liga tanto para isso. Mas se eu começo a colocar apenas ali aquele material que eu pensei, que eu tive um tempo, que eu fiz algum tipo de movimentação, que eu pensei a imagem, que as pessoas vão se identificar com aquilo, os clientes vão se identificar com aquilo. E aí, naturalmente, vai atraindo para você... O capricho grita, né? Isso, o capricho grita. Quando você bate o olho em alguma coisa que foi feita com carinho, com capricho, o olho sente, o olho percebe. E, amiga, aquela coisa, às vezes você não precisa ser, você precisa parecer. Veja, riqueza atrai riqueza. Você não quer dizer que você precisa ser rico.
Quer dizer que você precisa parecer ser rico. Você precisa minimamente ter bom gosto. Então, veja, é isso. Se você se dedica ali, né? O seu cliente, isso que eu quero dizer é, você não precisa ter os clientes mais ricos, sabe, da sua cidade. Mas se você pegar ali, tem um cliente que tem um projeto massa, que tem um potencial, e você tenta ali com um jeitinho fazer um ângulo legal, sabe? E que foto de arquitetura e interiores não é só ângulo aberto, né? Tem uns cantinhos que falam muito mais às vezes do que só a foto da sala inteira, entende? Então é isso, você vai com cuidado ali, trazendo algum jeito para atrair as pessoas que você quer. Tu já precisou fazer aquelas coisas tipo HDR pra de repente compensar uma luz que não estava favorecendo uma parte de um ambiente? Sim. Normal. Tu faz HDR nas tuas fotos de Não. arquitetura? Não é porque não é HDR. Eu faço 3 exposições. É um break-in? Não sei, não. Olha, não sou dessas técnicas, não, eu não sei. Tu faz 3 Você- fotos com exposições diferentes? Quando precisa, por exemplo, sei lá, quando é um contraluz, ou uma coisa meio lateral que ainda está estourando uma luz ali, eu faço 3 exposições ou mais E sobrepõe? e vou naquela, no layer, aí eu lembrando das coisas, vou no layer, inverto, né, deixo preto e vou passando ali o pincel para tipo melhorar a luz, diminuir uma coisinha ou outra, sabe? Ah, cara, é muito curioso, assim, você vê como é o processo do outro. Isso pelo menos é um interesse pessoal meu, assim. Uhum. Não pela valorização do processo, mas e sim por um entendimento de como é que o profissional chega ali Uhum. naquele resultado. Porque a gente pesca uma coisa ou outra assim que eu acho que encaixa num trabalho, outro que É. você faz. Tá? É sempre muito bom ouvir como você faz as coisas. Eu acho Mas eu ainda digo extraordinário. mais. Antes eu sei lá, eu via um ângulo assim, por exemplo. E aí eu ia lá fazer, mesmo tendo que fazer algumas exposições. Mas hoje em dia o que é que eu penso? Eu faço, em vez de ir contra a luz, eu vou a favor da luz. Eu vou virar a câmera totalmente o oposto porque ela tá iluminando bem. Vou partir disso, entendeu? Do que simplesmente chegar aí contra ela. E aí hoje em dia eu posso dizer, ó, às vezes até o cliente, assim, eu queria esse ângulo, mas eu falo, essa luz não tá boa. E aí ele já Ele entende, ele né? respeita. Talvez não entenda, mas ele confia. Ele confia e faz assim, não, não tá bom. Você me diz a hora, mas esse ângulo é importante pra mim. Eu digo, não, tudo bem. A gente volta daqui a pouco e vê como Já é que tivesse a necessidade de tu mesmo iluminar o ambiente com flash ou botar uma luzinha assim diferente pra... Veja, no início... Acontece isso? Hoje eu não faço, eu não uso flash, não uso nada. Só uso a luz natural A luz do próprio ambiente, ou a luz né? ou o projeto luminotécnico do arquiteto, né? Porque tem eu fiz vários cursos de arquitetura, de fotografia, né? De arquitetura no início. E aí, assim, eu vi todo tipo de técnica. Tanto de flash, como tinha também um fotógrafo que ensinava uma técnica que era flash pontual, mas me dava um trabalho desgraçado, porque a pessoa acho que ficava umas 12 horas em uma imagem só. Eu digo, Iluminando aqui. tu tá ali. vendo que eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Aí Você é um cara mais objetivo, assim, eu sou, né? eu, Você sou- é eu mais- tento ser muito direto, porque eu acho que isso é o que vende. Tem que otimizar o tempo, né? Eu acho que isso é o que vende, sabe? A pessoa que me contratou, ela não tá pra brincadeira, ela não quer, sabe? Não quer. Também precisa ser uma coisa descontraída, mas não é pra ficar rindo o tempo inteiro, entende? É pra ser objetivo. trabalho, né? É um Tem trabalho. Ele quer, Tá gastando dinheiro com ele, aquilo, né? exatamente, é um investimento. Ele tá investindo no meu olhar, que é pra ter retorno, que é pra ter dinheiro de volta. Ele tendo muito dinheiro de volta, ele vai me recontratar. Então esse é o meu objetivo, puro e simples. Vamos fazer a coisa funcionar. Resolver, né? Vamos resolver. Tem uma tomada que tá aparecendo que eu não gosto dessa tomada. Então eu vou botar um vaso na frente, vamos fazer não sei o que, sabe? Nos últimos casos é que eu tiro um Photoshop, não sei o que, beleza. Mas é isso, eu preciso ser objetivo, porque a arquitetura é objetiva, né? Você não tem muita, assim, não é nem chance de criar. Tem, mas comercialmente falando, você tem que entregar, né? Você tem que fazer a coisa acontecer. Então, Eu não queria dar muito spoiler do que vai acontecer lá no Recife Imaginão, uhum, mas
Qual é o tema da tua palestra lá? Tu vai falar sobre o quê? Vou falar Eu sobre... sei que você é, pra mim, pelo menos, um dos palestrantes mais esperados. Tu acha? Cara, eu tô falando por mim. Obrigado. Mas quem for lá assistir a tua palestra vai ouvir sobre o quê? Eu vou falar sobre a minha história, né? E assim, é muito mais, é muito mais um intuito de mostrar o que funcionou pra mim, como aconteceu comigo, para de alguma forma inspirar as pessoas e, sabe, Legal. trazer uma mensagem assim de, pô, Isso aqui também é um caminho. eu nunca fui rico, sabe, eu vim de Caruaru, de uma família humilde que, sabe, não tive oportunidades, assim, e eu fui criando as minhas oportunidades. Eu não acredito em coincidência, são escolhas. Não existe coincidência, existe evidências de boas escolhas. Qual é o seu signo? Ah, Não que eu acredite em horóscopo, eu mas também não. Mas, apesar de ler, de vez em quando, vai que isso funciona. é por né? esporte, né? É, exato. O meu é virgem, mas assim... Ih, cara, Virgem é tem- muito organizado, assim, ao eu extremo. eu sou metódico. Não sei se porque é de mim ou porque eu li no signo. Não, mas Mas- eu conheço pessoas de Virgem e assim, é uma coisa em comum em todas. Duda, Sulani, a Carol Ribeiro, tô falando os Eita, nomes quanta mesmo, que é gente. muita gente de Virgem. Uhum. E todas são assim, organizadíssimas. Eu tento, viu? Eu tento ser bastante organizado. Mas é isso. O Recife Image vai ser basicamente um incentivo, né, às pessoas. Porque quando a gente faz boas escolhas, a gente naturalmente recebe bons resultados, né? Quando a gente faz escolhas conscientes, né? Então, vai ser basicamente para contar como é que foi comigo, como é que aconteceu, onde eu errei muito várias vezes. Normal. Essa não foi a tua primeira, essa não vai ser a tua primeira experiência com palestra, né? Dividindo teus conhecimentos, ou vai? Não, eu já fui em Maceió uma vez, mas faz muito tempo. Faz um tempão. Então tem muita coisa acumulada pra dividir Tem. aí. Na época eu só fotografava moda. Faz tempo. Faz tempinho. Vai ser Tá com quantos anos hoje, Paulo? 34. 34. Ah, 34. tá muito novo ainda. Tô novo, né? Tem muita carreira pela frente. Se tua É. carreira tá a essa altura aqui, Uhum. como tá, eu fico imaginando tu com 50 anos, cara, assim, Será? sentado num trono, Eita, com uma coroa na cabeça. nem é assim. exagerado, né? No trono. Eu vi um filme da Anne Leibovitz. Uhum. Acho que ela tava dando um masterclass, assim, Ah. e ela conversando aqui com o modelo, explicando o que é que o modelo tinha que fazer, aí num determinado momento ela faz isso, assim, ela estende a mão pro lado, ela não olha pro lado, ela só estende a mão, aí chega a câmera na mão dela. Não, tu já viu o making off dela fotografando a rainha da Inglaterra? Cara, eu não lembro se eu vi nesse masterclass, eu acho que não. Tem no YouTube, depois vocês procurem. Amigo, é o seguinte. Ela teve, acho que, não sei se era todos os anos que ela fazia isso, mas enfim, tem um registro de uma única vez. Ela, com receio, acho que ela é virginiana, com receio de um equipamento falhar, alguma coisa acontecer, ela simplesmente levou 12 assistentes com 12 câmeras 12 Hasselblads. com 12 câmeras à disposição, porque se uma falhasse, tinha 10 para substituir. É redundância, é tudo. Quando o serviço é muito importante, Imagina. redundância é tudo. É incrível, né? É incrível. Essa é a Anne Leibovitz. Eu acho o Conheçam. trabalho dela sensacional e eu acho que o modo de trabalho dela é muito curioso também. Falando sobre arquitetura, Anne Leibovitz, eu recebi um convite em 2019. Muito foda. Que foi a releitura da foto dela? Sim. Ah, eu Tu vi, viu eu essa namoro foto? muito essa foto, Tu viu cara. essa foto? Lógico que eu vi. Eu vi todo Amigo, o feed lá, cara. foi muito surreal. O Conta arquiteto- pra gente o que é, o que foi que aconteceu, Tá. que história é essa? Eu conheço a foto, mas eu não conheço a história. Anne Leibovitz fez uma foto muito icônica que é de John Lennon com Yoko Ono, né? Eu acho que foi uma das últimas fotos dele, né? Foi a última, A o último última da ensaio, última mesmo. o último ensaio que ele fez, né? Depois, seguinte, aí rolou um ensaio no apartamento dele, não sei se foi em Londres, eu não sei a cidade. E aí o que aconteceu? Depois desse ensaio, depois de 4 horas mais ou menos, John Lennon morreu. Assassinado, Ele foi não? assassinado, Foi né? Foi assassinado. E aí o que aconteceu? John Lennon, Anne Leibovitz
deu uma estourada. Ela já era famosa, mas Ela depois fotografava dessa muitos foto, artistas. Isso, Né? depois dessa foto deu um outro patamar para a carreira dela. E essa foto, pode até colocar aí na cena. Foi uma né, pra galera fotografia ver. que acho que foi pra capa da Rolling Stone, se eu não Isso, me engano. que foi em comemoração assim, né? Foi em Em uma homenagem, homenagem né? a ele, né? Porque ele tinha acabado de morrer e foi uma foto icônica. E aí em 2018, eu acho, foi a primeira vez que eu estava fotografando o elenco da Casa Cor, daqui de Pernambuco. Olha que matado. E aí tem um escritório que chama Santos e Santos. E aí, assim, quando eu comecei a fotografar arquitetura, eu fiz uma lista dos escritórios que eu queria atender. Olha aí, galera, dica, hein? E aí eu pensei, eu disse assim, pô, essa galera é muito massa, eu quero fotografar pra eles. E eles estavam no topo, número 1 quase, da minha lista. E aí, só que eu nunca tinha acesso a eles, eu não conseguia chegar a eles. Aí rolou essa oportunidade de fotografar o elenco da Casa Cor. E Que eles estavam no elenco. E aí, assim, existia uma curiosidade específica desse escritório, que eles sempre fazem foto deles de costas. Quando eles apareciam no Instagram... Conectei com outra foto tua já, que eu acho que são deles. Isso, Que que é foi com deles. eles, que foi Que com eles são de eles. costas pra parede, Isso, assim, isso. que sensacional. Eu já acompanhava, já seguia e era sempre isso. Toda vez que eles postavam a imagem deles no Instagram profissional, era sempre de costas. E aí, quando eu tive a chance de encontrar com eles pessoalmente, eu usei isso pra quebrar o gelo, pra conversar, pra ter um tinha assunto. informação sobre quem era? Quem era, eu pesquisei todo mundo, né? Quando eu recebi a lista, eu fui pesquisar todo mundo, que eu não conhecia ainda. Aprendam. Aí, galera, o que é que eu fiz? Aí eu cheguei pra eles e perguntei, por que é que vocês fazem isso, né? E aí, os dois, cada um deu sua justificativa. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a foto de vocês da Casa Cor desse ano de costas. Aí eles, e pode? Será que pode? Eu falei, vocês podem tudo, vocês acham? Que vocês mandarem uma foto assim, vocês acham? Vocês são os artistas. Vocês são o elenco da Casa Cor. Aí botei lá em cima, né? E eles são realmente muito, muito incríveis. E aí eles toparam. Aí veja, meu primeiro ano de elenco de Casa Cor, eu também não podia chegar assim, né? Aí eu fiz a foto de frente e fiz a foto de costas, mas só mandei a de costas. Caso fosse reprovado, eu mandava de frente. Plano B, virginiano. E aí o que aconteceu? Por causa dessa ousadia, né? Desse interesse em quem eu estava fotografando, um deles chegou para mim e fez assim, tem uma imagem que a gente quer fazer há muito tempo, mas a gente ainda não tinha conseguido, não tinha achado ninguém para fazer. E a gente acha que tem que ser você. Olha. Aí eu falei, sério? Tu jura? Ela, juro. Aí ele falou, é uma imagem... Você conhece Anne Leibovitz? Eu me gelei na hora. Eu digo, com certeza. Aí ela falou, não, então a gente quer reproduzir... Nivelou lá em cima, né? A gente quer reproduzir a foto de John Lennon e Yoko Ono. Aí você pode fazer tal dia, tal hora... Posso. Aí pronto. Aí no tal dia, tal hora, eu fui lá e a gente reproduziu na sala da casa deles a foto deles. E aí essa foto ficou impressa enorme no ambiente deles, da Casa Cor. Foi um sucesso. Todo mundo, no dia da inauguração, foi um sucesso. Todo mundo comentava sobre ela. Eu não me lembro porque a gente entrou nesse assunto. Eu acho que a gente estava falando da Anne Leibovitz por algum motivo. Eu acho que eu estava te falando que ela estende a mão assim, aí chega a câmera aí ela faz a foto, aí quando ela estende a outra mão, aí chega a câmera na mão dela, aí ela tem os servos dela, porque ela é uma grande rainha, né? Ela é uma rainha, né? Aí eu vejo o teu futuro mais ou menos assim. Queira Deus. Paulo sentado na poltrona lá de diretor. Só dizendo, aperta. Estendendo a mão aqui. Assim. Agora, luz assim, imagina. Eu acho que tem, Paulo, eu tô dizendo isso, tô dando uma bajuladinha, mas não é uma bajuladinha por acaso, é porque você merece, porque eu sei que você é realmente, aí por uma percepção particular minha, eu sei e sinto, você é um grande fotógrafo e o pouco que eu tive chance de conviver com você aqui nos corredores, eu sinto que você é uma pessoa de alma iluminada, então... Obrigado. Eu tô
tudo que eu tô falando aqui é de uma sinceridade, assim, de uma pureza também. Obrigado. É indiscutível. Eu queria, Paulo, que a gente terminasse essa conversa por enquanto, porque a gente vai ter chance ainda de conversar muito, a gente vai se encontrar no Recife Image, e eu quero que você volte aqui, de repente, com outros fotógrafos para a gente discutir massa. Outras coisas Eu já relevantes. topo. Então, eu gostaria, lógico, de agradecer você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Mais uma vez. Gente, vocês não têm ideia da generosidade que tem nesse rapaz aqui, porque essa conversa, ela já furou uma vez por culpa minha. Não vou entrar nos detalhes, mas ele muito generosamente está aqui de novo. Não, E agora... não se preocupe, foi um prazer imenso. Eu já falei a você, né, que eu já queria ter vindo. Eu só não tinha cara de chegar e pedir. É porque a gente gosta de conversar, né, cara? A gente gosta de falar de fotografia, então... E ainda assim, no dia que não deu certo, a gente ficou aqui batendo um papo, ainda ficou conversando bastante, né? Foi ótimo. A gente vai conversar muito ainda. Obrigado, viu, pela oportunidade. Não, valeu que é mesmo. isso. Honra nossa receber você aqui. Que fique registrado para a história que esse rapaz, vindo lá de Caruaru, agreste pernambucano, será daqui a alguns poucos anos igual ou quiçá muito mais glorioso do que a própria Anne Leibovitz. Amém. Paulo, querido, arrasou. obrigado. Obrigadíssimo. Prazerzão. Obrigadíssimo também. Valeu, gente. Ó, eu não posso deixar de lembrar que este podcast ele é um oferecimento de Escambo Fotográfico, Locadora Fotográfica, Escola Pernambucana de Fotografia e Recife Image. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer também a vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Não esqueçam de curtir este vídeo, deixar o likezinho aí. Quem quiser comentar, deixar um alô aí para Paulo, eu sei que ele vai ler todos os comentários depois, a gente também. E não esqueçam também de compartilhar e dividir esse material com outros fotógrafos. A gente precisa do engajamento de vocês para fazer com que o canal continue vivo, ativo, funcionando e prosperando. Paulo, valeu. Valeu mais uma vez. Eu vou me despedir. Obrigadíssimo. Galera, muito obrigado. Até a próxima, se o universo quiser.